Já estamos aqui no nosso estúdio com o governador de Roraima, Soldado Sampaio, e nós queremos de primeiro agradecer a atenção, a consideração de vir aqui, tendo assumido há menos de 72 horas o governo, vir aqui conversar conosco e com os nossos ouvintes. E a ideia é falar com o governador, né? Evidentemente que nós não pretendemos esgotar, né, uma pauta com o governador, mas ouvir as principais decisões, as principais expectativas administrativas e políticas do governador, que assume, você que assistiu o bloco anterior, assume o governo numa situação complexa, né? Numa possibilidade de duas eleições esse ano, uma suplementar, já marcada para o dia 21 de junho, e a outra eleição geral, a ordinária, que vai ocorrer em primeiro turno, no dia 4 de outubro e em segundo turno no dia 28 de outubro. Assim, a gente vai direto ao governador, com base no discurso dele de posse na Assembleia Legislativa. O governador anunciou algumas metas de curto prazo, algumas prioridades máximas. E a prioridade, quando é máxima, ela é 00 de seu governo. E entre elas, né, o governador anunciou que ele quer que a saúde pública estadual chegue na população, nos usuários, com rapidez e qualidade. E parece-me que para reforçar essa prioridade, ele veio acompanhado do secretário de Saúde, Dr. Rafael, né? Governador Sampaio, como é que vai se dar na prática essa sua prioridade à saúde pública estadual? Bom dia. Bom dia, professor Getúlio, bom dia a toda a sua equipe, cumprimentar aqui a dona Nazaré, e em especial a todos os seus ouvintes, né, da Rádio Folha, em especial do programa Agenda da Semana. Agradecer por mais uma vez o seu convite e agradecer naturalmente a Deus por estar nesse momento importante da minha vida, e um momento importante que precisa de muita serenidade para o destino do estado de Roraima. Então, estou muito tranquilo, estou conversando com as pessoas, dialogando com quem tem mais experiência. Quero voltar aqui logo para bater um papo, tomar um café com o senhor, para a gente ouvir as suas contribuições de alguém que mais do que ninguém conhece Roraima como o senhor conhece, enquanto ex-governador, professor, jornalista, empresário, empreendedor. Você tem muito que me ajudar e já estou aqui de público pedindo a sua ajuda para isso, assim como quero receber ajuda de todos, né, que tiver com boa vontade de fazer com que Roraima dê certo, que a gente possa de fato oferecer os serviços públicos à nossa gente, ao nosso povo. Professor Getúlio, eu estou há 27 anos em Roraima, né, antes de responder a sua pergunta, mas eu queria contextualizar para me chegar exatamente na minha fala que eu fiz ao tomar posse enquanto governador interino lá na Assembleia na última quinta-feira. Estou há 27 anos de Roraima, sou filho de nordestino, sou maranhense, filho de um casal de agricultores que a vida toda estudou em escola pública lá no meu Maranhão, e um dia sonhei fazer uma faculdade e migrei para Roraima em 99, e aqui já no ano seguinte ingressei na Universidade Federal de Roraima, me formando em contabilidade, do qual fui seu aluno lá em orçamento público lá na Universidade Federal de Roraima. Chegando aqui, né, eu fui ganhar a vida, como já tinha e fui criado na roça trabalhando, então não encontrei nenhuma dificuldade de chegar aqui e trabalhar naquele que me apareceu naquele momento. Trabalhei de gari na prefeitura, trabalhei de vendedor de rua, muito tempo servente de pedreiro e dos bons, tá? Aqui, só lembrando, Trabalhei como licenciador no IBGE,
E depois tive a felicidade de passar no concurso público na Polícia Militar, e lá servi a Polícia Militar durante quase 10 anos, e também eu tive a felicidade de presidir a Associação de Servidores Públicos. Então eu fiz esse breve apanhado da minha vida para dizer que eu sou filho trabalhador desse país, desse estado. Sempre me servi dos serviços públicos. Eu nunca pisei um dia numa escola particular. Eu nunca tive um plano de saúde na vida. Eu sempre busquei ser atendido pelos serviços públicos, que é um direito do cidadão brasileiro e roramense, né, previsto na Constituição, em especial pela alta carga tributária que nós pagamos de imposto em nosso país. Então, é um dever do Estado, é um dever do gestor e um direito do cidadão roramense ter seus serviços públicos, em especial a saúde pública. As pesquisas mostram isso. Ao você andar na rua, as pessoas lhe abordam cobrando melhoria na saúde pública, na capital e no interior. Eu estou vindo nesse momento do HGR, peguei toda a minha equipe de saúde, estou lá desde 8 horas da manhã, visitei boa parte do HGR, não consegui visitar tudo porque é muito grande, mas visitei os pontos mais sensíveis. E já conhecia, já tinha feito denúncias na gestão anterior pela falta de eficiência da saúde, e em alguns pontos até a má gestão e má vontade de gestores anteriores. Quando foi por denúncia minha na tribuna, cobrei do governador Antônio Denaro, e ele acatou o nosso pedido à época, foi sensível e exonerou a secretária Cecília, que estava causando um grande mal e deixou muitos problemas que ainda hoje a saúde arca. Então sempre foi pauta minha a saúde pública. Se olhar as minhas emendas individuais, que eu tenho direito como parlamentar, sempre aloquei para a saúde do Estado. Na época eu era aliado do governador Antônio Denaro, que foi grande parte da gestão, e até em alguns momentos que eu era oposição, mesmo assim eu alocava minhas emendas, como eu aloquei esse ano, para a saúde, porque eu entendo da importância de uma saúde eficiente. Sei da dificuldade financeira que a saúde encontra, né? O orçamento da saúde aprovado na Assembleia, ele não chega até agosto, né? Precisa todo mês um suplemento de 23 a 25 milhões para fazer o básico, né, que é o pagamento de folha de pessoal da saúde. Porque sobrecarregou a saúde pública, fruto de ser um único hospital de referência num raio de 500 quilômetros. Atendemos Venezuela, Guiana, comunidades indígenas, migração venezuelana que sobrecarregou, mesmo tendo o novo bloco ampliando, mas não é suficiente. Isso é uma constatação que nós precisamos enfrentar. Então, diante desse diagnóstico que eu já pedi ao secretário Rafael, que está aqui do meu lado, diante do dia a dia que eu dialogo e converso com as pessoas, entendeu? Fiz na minha fala ao tomar posse, e já tomei algumas medidas iniciais nesses 2 dias de governo, mesmo no feriado, determinando ao secretário de saúde que tome providências urgentes a ser resolvido, em especial ali no pronto atendimento, né, melhorando a qualidade do atendimento, pegando profissionais que possa receber, orientar, servir um café, conduzir aquela pessoa que chega no momento de desespero, precisando ser bem atendida e bem compreendida. Eu terminei contrato, um grupo de pessoas ali para aquelas pessoas, aqueles servidores que tem lá geralmente uma faixa, como posso ajudar, o que eu posso lhe fazer, né, para dar essa recepção. E uma das grandes questões que de imediato nós constatamos na saúde, professor Getúlio, ouvinte da Rádio Folha, é os nossos corredores lotados de pessoas em macas, os acompanhantes em cadeiras de plástico, mal acomodado. E perguntei ao secretário o que estava acontecendo. Ele me falou: Sampaio, não temos leite suficiente. Ao passar o Hospital das Clínicas para o governo federal, nós abrimos mão de alguns leitos, né? Lá é um hospital universitário, outra finalidade. E o contrato que nós temos com a iniciativa privada de contratação de leitos são de baixa complexidade e não consegue receber pacientes com média e alta complexidade.
determinei de imediato que ele já providencie, a partir de hoje, a contratação, a ampliação desse contrato com os hospitais particulares do estado de Roraima, a contratação de novos leitos para eles afogar aqueles pacientes que estão nos corredores em maca. Leitos de retaguarda. De retaguarda, de média, de baixa, média e alta complexidade. Uma determinação que já fiz ao secretário, pedi dele urgência nessa providência, e ele me pediu 3 dias para tomar essa providência. Eu dei para ele 5 dias, ele sabe disso, para me dar uma resposta concreta, já de fazer os primeiros contatos com as nossas hospitais particulares, para levar parte daqueles pacientes que estão nos corredores de alta complexidade e média complexidade para esses hospitais. Determinei ao secretário de saúde que de imediato chamo nossos fornecedores. Há uma dívida enorme de milhões de reais que vem sendo acumulada no decorrer dos anos e dos meses que passaram, falta de pagamento dos nossos fornecedores. Não teremos dinheiro para quitar essa dívida a curto prazo. Essa é uma realidade. A gente está com dificuldade de caixa, mas determinei que chame e faça uma renegociação, com esses fornecedores, que volte a abastecer os hospitais com o medicamento necessário, e façamos um calendário de pagamento, pagar em dias o que a gente vai receber agora e negociar parceladamente essa dívida que está em aberto com nossos fornecedores. Hoje o Dr. Rafael me fala que os fornecedores, você pede 100 itens de um certo medicamento, o fornecedor manda 5, manda 10, só para fazer um gesto, para não perder o contrato, mas não manda o que a gente pede, porque tem uma dívida acumulada, estoque acumulado. Então isso, quero abrir um canal de diálogo urgente com esse servidor, construir uma relação de boa fé. Rafael me falou que até as licitações estão desertas, porque às vezes os empresários não querem fornecer porque tem dificuldade de receber. Então, para vender fiado e não receber, é melhor nem vender. Então, estou chamando esses empresários, já determinei ao Dr. Rafael com sua equipe que faça um diálogo, uma conversa urgente com esses fornecedores, para a gente abrir um canal de negociação e abastecer de imediato. O contrato já existe, estão vigente, é só fazer uma renegociação dessas dívidas. E pedir dele um levantamento dos hospitais do interior do estado, de Pacaraima, do Bonfim. São obras dadas no início do governador Antônio Denaro que não foram concluídas. Então, próxima a ser concluída, eu quero concluir essas obras dadas no início do governador Antônio Denaro para entregar para a população. Falou agora há pouco que a quantidade de pacientes que estão vindo da Guiana Inglesa, sem passar pelo Bonfim, sem passar pela triagem do Bonfim, e chega 2, 3 ambulâncias por dia, com pacientes oriundos da Guiana Inglesa, República da Guiana, e chega lá no pronto atendimento, pronto-socorro, às vezes com receituário, com encaminhamento até em inglês, os encaminhamentos estão vindo até em inglês, para fazer ali o pronto atendimento. Assim então, como também a ideia é fazer do Hospital Estadual de Bonfim um centro de triagem de encaminhamento. A gente vai trabalhar isso urgentemente nesse sentido, Assim como também em Pacaraima. Precisa fazer um trabalho urgente em Pacaraima. Então, professor, a gente determinou algumas medidas, Eu vou abrir um canal de diálogo com os servidores públicos da saúde, que eu sempre tive muito respeito, muito carinho. Eu vou buscar apoio no Conselho Regional de Medicina. Preciso envolver a classe médica local. Nós temos bons profissionais, que precisam ser respeitados, valorizados, prestigiados. Nossos ortopedistas, nossa demais especialidade. Quero abrir um canal de diálogo, pedir um voto de confiança, e eu vou até abusar da minha relação com eles, que estive enquanto presidente da Assembleia, que estive enquanto chefe da Casa Civil do governador Antônio Denaro, na época que nós negociamos o plano de carga e salário, onde eu pude intermediar e conseguimos avançar muito. Vou procurar o doutor Delmiro, que é o presidente do sindicato, vou procurar o presidente do Conselho Regional de Medicina, vou procurar as demais especialidades, os demais servidores da saúde, nossos técnicos, nossos enfermeiros, radiologistas, tudo isso eu tenho um bom diálogo, que sempre fui bem tratado e tratei bem esses homens e mulheres como servidores públicos e como profissional. Agora eu vou cobrar deles essa retribuição, esse voto de confiança, a gente fazer uma grande
força-tarefa para dar soluções imediatas à saúde. Ontem mesmo baixei um decreto cedendo o helicóptero da governadoria para a Secretaria de Saúde. O governo comprou um helicóptero recentemente para uso do governador. O governador tem que se mover rápido, é importante isso, mas eu acho que um helicóptero é muito mais útil, né, estar à disposição da Secretaria de Saúde, do bombeiro, até mesmo eventualmente das forças de segurança pública para alguma remoção urgente. Imagine o que é um cidadão sendo picado por uma cascavel, uma jararaca, uma coral lá no Baixo Rio Branco. Se não tiver o medicamento lá no hospital, e às vezes dependendo da região do Baixo Rio Branco, até para chegar em Santa Maria da Boiaçu, que é o hospital mais próximo, talvez esse paciente não tenha a oportunidade de sobreviver. Então esse helicóptero está a partir de agora à disposição da Secretaria de Saúde para fazer as remoções nas comunidades indígenas, no Baixo Rio Branco, nas vicinais, em acidente de BR. Já determinei o comandante do Corpo Bombeiro que prepara uma equipe, né, de profissionais com a Secretaria de Saúde. Então essas ações que eu estou identificando, e vou naturalmente, como você falou, eu assumi o governo na quinta-feira à tarde, dia 28, e aí sexta-feira já feriado, no sábado feriado, domingo, ou seja, não tive sequer o primeiro dia de governo, dia útil de governo. Então, mas já estou tomando as providências, reunindo com os secretários, fazendo o diagnóstico, e vou buscar dar uma solução urgente às demandas da saúde. Esse é um compromisso que eu quero aqui reafirmar com a população de Roraima, independente do tamanho do meu mandato, entendeu? Eu não vou perder essa oportunidade de, enquanto governador que estiver, deixar minha marca, porque eu não tenho um plano de saúde, minha esposa não tem plano de saúde, meus filhos não têm plano de saúde, meu pai não tem plano de saúde, meus parentes não têm plano de saúde, você que está lá na ponta, trabalhador que via assalariado, não tem plano de saúde. A nossa saúde é a saúde pública de Roraima, é o nosso HGR. E até mesmo você que tem às vezes uma boa renda, né, tem um bom plano de saúde, quando o negócio aperta, né, é o nosso velho e bom HGR que salva vidas, assim como a nossa maternidade, assim como também o nosso hospital Cosme Silva. Então, quero aqui deixar claro o meu compromisso de buscar soluções rápidas e urgentes e concretas para a saúde pública do estado de Roraima. Perfeito. Você tem uma estimativa do quanto qual o tempo que a população vai sentir essas melhorias lá na ponta? É começar a sentir, professor, né? Hoje nós temos o nosso centro cirúrgico que faz cirurgia de segunda a sábado. Chamei o secretário Rafael, digo, abra o centro cirúrgico aos domingos. E nesse momento, hoje, nesse domingo de hoje, será feito 40 entre cirurgia e procedimento, 47 cirurgias de procedimento estão sendo feitas nesse momento. Se você for lá no HGR... Nesse domingo. Então, pedi ao Rafael que chame as empresas contratadas, profissionais, as PJs que realizam cirurgias eletivas, em especial cardíacas. A doutora Paula, que conduz aí uma equipe de cirurgias cardíacas, já está apta a voltar com as cirurgias. Mandei chamar as empresas que fazem o trabalho de cirurgia ortopédica para retomar as cirurgias urgentemente. Então, já determinei algumas providências, né? Eu acredito que aí nos próximos 10, 15 dias teremos resultados concretos para ser demonstrado estatisticamente dos avanços que nossa gestão está tomando as devidas providências à frente da saúde. É um baita desafio, ninguém tem dúvida disso, né? Até a eleição suplementar são 50 e poucos dias, não dá nem 2 meses, né? O problema da saúde, embora a gente tenha que reconhecer muitos avanços na infraestrutura, né? Ao longo desses anos, né? Eu não diria só dos últimos 8 anos do governo, mas ao longo dos últimos 10, 12 anos, a reclamação é constante. Hoje mesmo nós já tivemos aqui a reclamação de um ouvinte, o Riba, lá do São Bento, dizendo que ele foi no UBS lá do bairro buscar remédio para hipertensão e diabetes, não tinha. Aí ele vai na farmácia popular, das drogarias particulares, que o médico prescreve, por exemplo, 3 vezes
a medicação por dia e só dão para um. Então, realmente, é um baita desafio. Agora, estou preparando um relatório da nossa necessidade, já estou pedindo audiência com o ministro Alexandre Padilha da Saúde, vou bater na porta do governo federal, pedir ajuda ao governo federal para nos ajudar, né, de forma emergencial nessas demandas. Vamos montar um relatório, vamos identificar nossas necessidades e vou pedir ajuda, né, vou bater na porta da nossa bancada federal para somar força comigo, nossos senadores, nossos deputados federais, e estamos juntos lá no governo federal buscar recurso e buscar ajudas. O governo tem vários programas que é possível sim ele direcionar a Roraima no tocante à melhoria da saúde pública também. Quero registrar, né, esse pedido que faremos em breve ao Ministério da Saúde. Aí, antes de continuar nas questões administrativas, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco intimista. Né? Quem assistiu o seu discurso, quem conhece você sabe do quanto lhe tocou o coração o fato de ser governador, mesmo que interino, de Roraima. Como é que você vai lidar para não se deixar envaidecer em tendo a origem que você tem, que é uma origem de família e comportamental? Você tem uma conduta de muita simplicidade de vida, né? Como é que você vai administrar essas questões todas junto com o status, junto com o significado ao seu derredor de ser governador de um estado vindo de uma origem tão humilde? Professor, eu trato isso com muita naturalidade, né? Quero dizer que eu gosto de ser chamado de soldado Sampaio, de caboclo Sampaio. Não sou e não quero ser, nunca fui um homem vaidoso, eu não tenho né? As minhas necessidades são básicas. Um bom baião de 2, né, com peixe, com melancia, uma paçoca. Eu nunca comi um caviar na minha vida, né? Eu não sei nem o que é isso, só hoje falar como fala a música do Zeca Pagodinho. Então, eu não tenho menor preocupação, entendeu? Quem me conhece, a minha história, sabe como é que é o meu comportamento. Eu gosto de andar, às vezes eu sou até criticado por ser um pouco relapso, porque às vezes uso o mesmo sapato, eu tenho uma vida simples, gosto de sandália. Poxa, eu não tenho a mínima preocupação com isso, de ser contaminado ou picado pela essa música da vaidade. Isso não. Fé em Deus, né? Eu sou franciscano, devoto de São Francisco, então isso tenho uma maior admiração pela Irmã Dulce do Brasil, da Bahia. Então isso me orienta na vida. Então isso não vai. Estou tranquilo com relação a isso, né? Isso é uma das menores preocupações, né, que eu tenho e que o povo não terá comigo essa questão da soberba, do desrespeito. Eu tenho uma paciência de ouvir as pessoas, gosto de ouvir, gosto de conversar. Tem o meu posicionamento. Às vezes as pessoas confundem, acham que o fato de Sampaio ser um pouco calado, às vezes de ouvir demais, às vezes não reagir ali de imediato a uma fala, uma crítica mais dura, porque eu paro para refletir. Às vezes você dá um tempo ali numa discussão, num debate de meia hora, 2 horas, um dia seguinte, a coisa se acalma e você encontra a solução. Então é assim que eu vou me comportar enquanto governador. É uma espécie de carpaça, né? Para evitar que a mudança de status lhe venha afetar o comportamento. E faz bem a alma, faz bem. Se você se deixar levar essa coisa toda, termina isso, você não sendo aquela sua essência, sua pessoa de fato. Eu quero continuar sendo esse caboclo, esse soldado, esse trabalhador, como sempre fui. Bom, além da educação que você colocou como prioridade 00 no seu discurso póstumo, você também tem preocupação com a educação, né? Aí, voltando à sua trajetória de vida, não fosse educação, você jamais, e a educação pública, você jamais chegaria
aonde chegou. Como é as suas primeiras medidas com relação à Secretaria de Educação? Professor, a educação é um processo, com toda sinceridade, será um processo mais lento e nós mostramos resultado, né? Em especial, nós melhoramos nossa qualidade de ensino. Roraima aparece hoje como um dos estados com pior qualidade de ensino. Nós temos hoje uma tabela salarial de todas as unidades da federação. Roraima paga aí entre o 4º e o 5º melhor salário aos nossos professores. Temos muitas escolas bem estruturadas, né, na capital, mas temos muitos problemas no interior do estado. Escolas que foram dadas início às reformas, não foram concluídas. Escolas nas comunidades indígenas que são malocão, delas até debaixo de mangueira, em igrejas improvisadas. Tem muita necessidade de fazer um melhoramento na infraestrutura das nossas escolas, em especial no interior do estado. Mas isso tudo é preocupante. O que me preocupa bastante também é a qualidade do ensino. Eu preciso fazer uma discussão com nossos estudiosos, nossos especialistas em educação pública, envolvendo a comunidade escolar, trazer o pai e a família para dentro da escola, acompanhar o processo educacional. Precisamos transformar a escola, professor Getúlio, num ambiente prazeroso, né? Eu, quando estudava em escola pública, né, não só porque eu fugia da roça para estudar, eu trabalhava um turno, estudava outro, né? Mas a escola era um ambiente prazeroso. Eu ia para a escola com satisfação, né, em rever meus amigos, rever a professora, de aprender algo novo. E parece que a gente perdeu um pouco, né, com esse mundo digital, esse mundo moderno, dinâmico, a violência pairando em torno das escolas, os pais às vezes transferindo para o professor a responsabilidade de educar comportamento de seus filhos, jogar que o filho seja responsável de dar uma boa educação familiar, educação cristã, transferindo para o professor. E o professor sobrecarregado, né? De recente eu peguei umas informações, nós temos aí mais de 9.000 professores, entre professores da União, professores seletivados do estado, concursado, e nós temos quase 2.000 professores com algum tipo de atestado afastado de sala de aula. É muito alto esse índice. E o que me estranhou mais ainda, professor, é que eu fui pesquisar o percentual desse atestado pela forma de contratação dos professores. Eu imaginei que seria os professores final de carreira, já cansado, acumulando problemas de saúde, mas me estranhou que o maior índice de atestado se dava em cima dos professores seletivados. Recente, geralmente meninas e meninos, né, que foram seletivados na última chamada pública. Então precisamos identificar as razões disso, entendeu? Já pedi da professora Ana Célia que fizesse um estudo, um diagnóstico, aprofundar esse debate. A outra questão que precisa fazer urgentemente é melhorar a qualidade da alimentação escolar, entendeu? Nós sabemos que muitas famílias de Roraima, talvez a primeira refeição daquele aluno é a merenda escolar, né? Às vezes sai de casa só com um cafezinho puro, e vai se alimentar pela primeira vez na escola. E não é boa a qualidade da alimentação fornecida, professor. É um todinho, é um bolacha creme crack, é um suco mal elaborado. Eu quero, enquanto governador interino, fé em Deus, se for da vontade do povo, né, ter a oportunidade de ser eleito governador de fato, pelo voto popular, eu quero discutir seriamente a qualidade da merenda escolar, envolvendo em especial a merenda regionalizada, envolvendo nossas cooperativas, dos agricultores. Será a determinação minha a compra daquilo que for possível, né, será feito na economia local, na agricultura familiar. Chamarei as cooperativas, né, para parcerias, usarei da agência de fomento para financiar esses pequenos produtores, que ao invés de oferecer um todinho,
um achocolatado feito lá em Santa Catarina, um creme crack feito lá no interior de São Paulo, que ele não pode oferecer para esse aluno, entendeu? Um açaí feito aqui nos nossos igarapés, em vez de adoçar com o açúcar que vem de Pernambuco, porque ele não pode adoçar com o nosso mel feito pela Roraimel, né? A Copemel aqui no estado de Roraima. Por que em vez de comprar as cooperativas com mini tecnologia de apoio consegue dissolver uma polpa e fazer um suco, engarrafar esse suco e entregar na merenda escolar? Iogurte, né? Iogurte local. Então, tem 1000 alternativas, entendeu, pra gente. Então, será uma determinação minha. Mas isso é um processo, né? Não é imediato. Não é de imediato, né? Pelo menos médio prazo para a gente começar a discutir isso, né? O que eu vou de imediato pedir a secretária Ana Célia que faça o levantamento do transporte escolar, se deixar aluno sem transporte escolar, que faça uma mobilização entre os professores, né? Que identifique, já monte uma equipe para identificar as razões dos problemas de saúde dos nossos professores. Quero discutir o pagamento da GID, até ajuizei uma ação, tá no TJ, enquanto deputado, o pagamento da GID para os professores indígenas que não recebem, e os professores de 20 horas, estou aguardando a decisão judicial, mas agora, como governador, já vou... Os professores 20 horas não tem GID, não? Não tem GID. E vou chamar, né, o próprio TJ, já como agora interessado no assunto enquanto governador, para encontrar uma solução, fazer... De acordo, né? De acordo. Fazer um acordo. Então, é isso, professor. Eu tenho um maior carinho, vou ouvir as melhores cabeças, os melhores especialistas na educação do estado de Roraima, mas penso que precisamos também integrar a família no processo escolar. Você já respondeu uma outra pergunta. A professora Ana Célia, que é presidente também da Academia Roraimense de Letras, é a nova secretária de Educação? É a nova secretária, a professora Ildete, a nova secretária pedagoga, já assumiram a pasta a partir do dia de ontem, já estão tomando as primeiras providências. Providências, né? Bom, segurança pública é um assunto que você entende e lhe chama atenção direta. E você entregou o aparato de segurança pública do Estado nas mãos das mulheres. Qual é a sua expectativa ao entregar esse comando da segurança pública às mulheres? Porque nomeou uma mulher comandante-geral da PM, nomeou uma mulher secretária de segurança pública, nomeou uma mulher delegada-geral, né, dando uma demonstração inequívoca de que você confia nas mulheres que têm um perfil de mais delicadeza, mas tem pulso para enfrentar um problema tão complexo quanto é a segurança pública no Estado. Professor, isso é um fato de experiência, né? Que mulher dá conta do recado, sabe comandar e sabe mandar, né? É uma experiência doméstica lá em casa. Quem manda, né? Quem manda, né? Eu tenho um juízo e sei o que estou fazendo. A outra experiência que eu tenho para afirmar a importância e a competência das mulheres foi à frente da Assembleia. Mais da metade dos meus superintendentes são mulheres, né? Enquanto 4 anos de presidente da Assembleia. E senti o zelo, o carinho, a honestidade, a sensibilidade é muito maior por parte das mulheres. E segurança pública é muito sensível. E ao escolher a Valdeane, Coronel Valdeane, a primeira comandante mulher da Polícia Militar, eu acho que é a primeira do Brasil, não sei se já teve alguma mulher que comandou as polícias de Brasil afora, entendeu? Paulo Tarcísio nomeou agora a primeira mulher. O Tarcísio? Antes ou depois de nós? Um pouquinho antes. Então, a primeira mulher a comandar a Polícia Militar de Roraima, Coronel Valdeane. Nomeei a secretária Eliane, delegada Eliane como secretária de Segurança e a delegada Simone Arruda como delegada geral. O policial que está lá na ponta, civil, militar, policial penal, ele conhece a delegada Eliane. Ela é firme, valente, atuante, corajosa, sempre apoiou os nossos policiais nas suas atividades, enquanto delegada que foi, muito dura com a criminalidade e muito dura também com aquele policial com desvio de comportamento.
Então tenho plena confiança. É uma escolha minha, a delegada Eliane, fiz esse convite para ela recebeu, fiquei muito feliz por aceitar esse desafio, assim como também uma escolha minha, a Coronel Valdeane, que já foi soldado da Polícia Militar, já trabalhou em viatura, trabalhou na capital, trabalhou no interior, conhece a Polícia Militar, tem um plano de comando para a Polícia Militar, assim como também a delegada Simone, que é a presidente da Associação dos Delegados, uma liderança nata entre os delegados, transita muito bem entre os delegados mais experientes, mais antigos, nós chamamos, assim como também liderou, né, todo esse movimento de convocação, de concurso dos novos delegados. Então, as 3 secretárias é uma escolha minha e tenho certeza que acertei, não só pelo fato de ser mulheres, mas por ser excelentes profissionais, ter um currículo não só acadêmico, nós tem toda uma pós-graduação, depois com certeza ela deve já até pedir na delegada Simone que ele entregue o livro que ela escreveu sobre uma radiografia da criminalidade no estado de Roraima, tem todo um mapeamento, foi tese de mestrado dela. A Valdeane não é diferente, tem todo um conhecimento da necessidade da Polícia Militar na capital e no interior. Então, estou convicto que nós está em boas mãos, não só pelo fato de ser mulheres, mas pelo fato do profissionalismo dessas mulheres à frente das suas instituições, enquanto delegada, enquanto praça, que foi a Valdeane, enquanto oficial, que hoje ela é, assim como também a delegada geral. E pedir delas um plano de trabalho, né, de resposta urgente. Em especial, determinei a secretária Eliane que monte uma força-tarefa subordinada à Secretaria de Segurança ou a delegacia especializada, formada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, envolvendo também o CETRABS, envolvendo os braços sociais do Estado, né, para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher e ao mesmo tempo dar o apoio a essas mulheres vítimas de violência, né, porque às vezes não é só um caso de polícia, pode ser um caso de polícia no primeiro momento, mas no segundo momento precisa ser uma questão social para que aquela mulher vítima de violência possa ter o apoio necessário para sustentar sua família, não ter que voltar a se relacionar caso ela não queira com o agressor só por necessidade alimentar ou por necessidade da tranquilidade ali os filhos que após esse rompimento, assim como também vamos trabalhar a ressocialização. Nós fizemos isso na Assembleia, nós temos um trabalho de ressocialização na Assembleia, um chame liderado pela deputada Joima, apoiei bastante essa iniciativa de chamar esse agressor e passar por um processo até de tratamento, de orientação de profissionais e arcar com as consequências. Então nós vamos fazer o ciclo completo de apoio a essas mulheres vítimas de violência. Assim como também determinei a delegada Eliane que prepare toda uma estrutura para uma força-tarefa do crime organizado. Nós precisamos matar o crime organizado na raiz, identificar os cabeças, né, ir atrás da questão financeira, apertar essa questão financeira, fazer os bloqueios de bem e apreensão, para afastar crime organizado. Não vai prosperar no nosso governo. A gente pode ter certeza disso. Quem faz parte do crime organizado ainda dá tempo, pega a estrada e ir embora para onde quiser, mas em Roraima eu não vou aceitar, eu não posso errar na segurança pública, e não vou errar. Então tomarei todas as providências, pedir para eles me apresentarem um plano de trabalho nos próximos 10, 15 dias de atuar. Vamos fazer também ações pontuais naquelas zonas com índice de violência. Vamos fazer lá uma polícia itinerante. Um bairro X da capital vem tendo comportamento com índice de violência, de roubo, de furto, de agressão. Nós vamos lá para dentro daquele bairro, com a polícia militar, fazer um trabalho ostensivo, usando tecnologia, usando de drone, usando de viatura, de câmera, de inteligência, polícia de aproximação, até inibir aquele, e vamos mapear se esse criminoso não está migrando para outro bairro. A ideia aqui ou é colocar ele à disposição da justiça ou ele se afugentar de Roraima e ir para outro lugar, mas o que a gente recomenda é que ele saia da criminalidade, para que a gente não tenha que atuar fortemente enquanto polícia ou segurança pública e entregar esses criminosos à justiça. Eu sei que você, pela experiência que tem, pela visão que tem do Estado, sabe que não dá para atacar todos os problemas nesse período de interinidade.
Até porque você vai governar num ambiente de eleição. E é evidente que a eleição, ela lhe impõe certos limites. A começar pela equipe. No discurso de posse, você deixou bem claro que não queria contraditar nem enfrentar ninguém, né? E isso resulta, né, no cuidado que você está tendo para formar a sua equipe, que na verdade é uma equipe de, como você diz, na segurança pública e para o enfrentamento imediato, na questão da saúde melhorar. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui do Joaquim Ruiz, que diz o seguinte, que já tem aprovado uma lei no Estado que permite ao governo estadual credenciar algumas farmácias para que atendam, né, a eventuais prescrições que sejam feitas na rede estadual, né, e caso não tenha nas farmácias do governo, essa farmácia possa suprir. Eu aprovei essa lei, junto com o deputado Joaquim, a lei de iniciativa, assim como outras leis importantes que o Joaquim aprovou, a interiorização da universidade estadual, as cotas para o interior do estado, eu lembro dessas discussões, participei à época. É uma lei muito interessante que eu quero sentar com o secretário de saúde e ver como de fato nós podemos aplicar. Porque tem que regulamentar. Regulamentar. Em especial, como você falou, nessa parte, sabendo que a assistência básica cabe ao município fornecer essa medicação, mas ali para dar sequência ao tratamento que ainda, vamos dizer, saiu do HGR, precisa continuar fazendo um tratamento ali por alguns dias, um medicamento, a gente pode adotar essa lei e tomar essa medida de providência. Mas ainda, Joaquim, te confesso que não sentei com o secretário para tratar especificamente desse teor. Bom, então, eu estou fiz essa janela aí para atender o Joaquim, mas quero complementar a pergunta. Você vai governar e fazer política eleitoral ao mesmo tempo. Você já fez algumas modificações no secretariado, né? Na educação, né? Vai manter o secretário de saúde, né? Segurança pública, você mudou todo o comando, né? Porque é uma coisa que você quer pessoalmente se empenhar, né? Educação já mudou também. A Casa Civil, você nomeou o ex-governador Flamarion Portela, né? Tem algumas outras modificações que você pretende fazer a curto prazo na equipe de governo? Sim, vamos continuar fazendo algumas mudanças em algumas pastas. Aí nos próximos 3, 4 dias vou conversar com a bancada federal, vou conversar com os deputados estaduais, eu vou ouvi-los, né, ver que tipo de contribuição eles podem nos apresentar, no sentido de contribuições políticas, né, assim como também contribuições de alocar recursos para os pontos mais sensíveis que nós precisamos, e ouvir a sugestão de nomes também. Não vou me negar a conversar, a compor, desde que o nome que seja apresentado de fato tenha a devida competência de trocar, né? Eu tenho dito aos secretários que eu tenho nomeado, eu assumi o governo pelo mandamento constitucional, né? Pelo afastamento da chapa e governo da Assembleia. Eu não montei plano de governo, eu não fui para as ruas dizer o que ia fazer enquanto governador, foi uma casa na decisão da Justiça. Então eu estou trocando o pneu do carro, o carro andando, como se diz no ditado popular. Mas quero reunir o melhor nomes possível na equipe de governo, levando em consideração a questão técnica e política. Não vou aqui negar que eu preciso fazer um governo de uma composição, de um arranjo político, mas também não abrirei mão da qualidade, da experiência dos secretários. Assim como também não terei problema nenhum, independente de quem foi que indicou e nomeou, se foi o governador
Denário, se for o governador Edilson, de permanecer com secretários que eu entendo que está fazendo um bom trabalho, como é o caso do secretário Rafael. Vou discutir, quero chamar o setor produtivo, até mesmo envolvendo o próprio governador Antônio Denário, para discutir sobre o setor primário. Não mexi em nada no setor primário. Eu estou falando da SEAD, do IATE, da ADE, da FEMAR, desses órgãos importantes para o desenvolvimento de Roraima, porque eu quero ouvir, né, o setor primário. Já fiz contato ontem com o presidente da Copecarne, o André, discutindo algumas questões, a pauta do gado, discutindo a questão do frigorífico de Roraima. A gente precisa ver o que está acontecendo. A princípio recebi queixa de um certo monopólio de direcionamento de abate apenas para um frigorífico. Preciso saber se isso é verdade de fato. Quero ouvir, né? Entendo que a ADE tem um papel fundamental de apoio ao produtor. A ADE, não, assim como a FEMAR, assim como não pode ser um órgão de repressão ao produtor, né? Ele tem que ser um órgão facilitador e muito menos um órgão arrecadador. A ADE não pode viver de taxa e mais taxas, né? A gente é tanto imposto, é tanta dificuldade, é tanta obstáculo para a gente produzir, fazer uma roça e tirar, falta de chuva, sol demais, praga, e ainda tem o governo lá criando um obstáculo. Então vou tomar algumas providências, mas primeiro vou dialogar com esse setor, que é o setor produtivo, tanto pequeno como médio produtor. Quero conversar. A ProSoja, a Copecarne, a Federação da Agricultura Familiar, as cooperativas. Essa é a ideia que eu quero construir no setor primário. Então, nessas pastas não há uma decisão de manter nem de tirar. Não. Vai depender dessas conversas. Dessas conversas. Você não estou em Teraima. Também. Está no rol. Está no rol. Está no rol. Da indicação. Bom, Fazenda. A Secretaria da Fazenda, deixei lá interinamente um técnico, o Cadec, que é um excelente técnico, profissional de carreira, mas eu vou discutir, já até marquei uma conversa com o segmento empresarial, né, para conversar e pedir, que o que eu quero de imediato é identificar um grupo de trabalho formado pela classe empresarial, pelos técnicos de governo, pela nossa equipe econômica, para nós discutirmos uma proposta de um ajuste nas nossas legislações fiscal e tributária. Eu preciso entender melhor, né, como funciona essa questão fiscal e tributária do Estado de Roraima, e isso eu vou dialogar, né? Botei lá, tá, quem olhar o decreto, vê lá, tá de forma interina, para mim, ele tem em especial uma missão, me entregar um diagnóstico, né, isso foi conversado com ele, do que está acontecendo à frente da Secretaria de Fazenda do Estado de Roraima. Assim como também não mexi na nossa Secretaria de Planejamento, que eu preciso entender de fato como é que está essa questão orçamentária, nossa expectativa de receita, frustração de receita. Eu quero melhor compreender tudo isso. Eu vou tomar essas medidas com certa prudência, certa cautela, dialogando com quem de fato entende. É o coração, né? Eu não posso improvisar à frente da Cefaz e a da Ceplan. O sábio Tancredo Neves dizia que nenhum executivo estadual ou da Presidência da República podia abrir mão de quem abre e fecha o cofre. Para poder ter tranquilidade no planejamento, ou seja, na destinação dos recursos e da execução dos recursos, né? Bom, as demais pastas, elas... O próprio sistema prisional também não mexi, tá, professor? Vou conversar com o sindicato de servidores, vou conversar com outros profissionais, né? Tem alguns movimentos sociais que lidam do sistema prisional, que é muito importante, as igrejas, esse trabalho social, tudo eu quero ouvir, né? E quero construir um sistema prisional de ressocialização, né? Ser duro e rigoroso conforme prevê a lei, né, com aqueles presos de alta periculosidade, ser tratado como tal, mas criar um ambiente favorável à ressocialização daqueles presos que já estão finalizando sua pena, que querem voltar para o seio da sociedade, para o mercado de trabalho. Quero construir a quatro mãos também uma política de ressocialização ao sistema prisional, mas ao mesmo tempo tratar com muito rigor, né, aquele preso faccionado, aquele preso que vive de manhã e tarde noite tentando fugir do sistema prisional. Eu vou discutir com eles a qualidade da alimentação, da saúde do sistema prisional, da dignidade, do respeito, mas ao mesmo tempo sendo duro, como tem que ser
com aquele preso que está lá maquinando, pensando em voltar para a sociedade para cometer crime, e isso será tratado com o devido rigor. O que você diz é uma mensagem de que seu governo vai ser um governo de união, de que todos pensem Roraima em primeiro lugar. É isso mesmo? É isso mesmo, professor. Essa é a ideia de a gente conversar, né? Devo procurar essa semana para conversar com o governador Antônio Denário, devo pessoalmente ir atrás dele, bater um papo com ele. O governador Edilson chegou recentemente, também já fiz um contato prévio com ele. Vou conversar com outras forças políticas do estado de Roraima. Já comecei a conversar um diálogo com a ex-prefeita Tereza Zurita. Vou conversar com a nossa bancada federal. Tenho reuniões aí entre segunda e terça-feira com a nossa bancada estadual. É um governo de composição, de diálogo. Agora, também não vou, professor, ceder a pressão política em virtude do processo eleitoral, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em disputar a eleição, como sou pré-candidato à eleição suplementar e a de outubro, mas se o povo entender que tem que escolher outro nome, entendeu? Eu não vou abusar da máquina, cometer crime eleitoral, entrar no desespero para ganhar a eleição. Eu vou fazer aquilo que eu puder fazer interinamente contra o governador, dentro da legalidade, sem cometer nenhum tipo de abuso ou crime, que eu acho que já chega. Roraima não merece isso, entendeu? É ruim esse momento de estabilidade, insegurança jurídica e política que a gente está passando. Isso causa dano às pessoas. Eu quero e vou disputar a eleição, e acredito que o povo vai entender a minha mensagem, pela minha história, pelo meu comprometimento de vida pública, que sou sim uma boa opção para continuar governando Roraima, pelo compromisso que tenho com Roraima. Bom, concretamente, por exemplo, na área da saúde, o governo anterior, o governo do Edilson Damião, está buscando uma aproximação com a prefeitura, para fazer valer realmente o que manda o Sistema Único de Saúde. O fato já anunciado de que o PL terá um candidato na eleição tampão, vai lhe inibir de avançar nesse processo de aproximação? Eu quero apostar no bom senso do prefeito Dr. Zetúnio, que é médico, é da saúde, precisa... o Dr. Zetúnio está numa fase de teste assim como eu, Então eu acho que assim, eu acredito que ele deva disputar a reeleição daqui a 2 anos, assim como também estou pronto para disputar os pleitos que estão a aparecer. Eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha capacidade de dialogar, independente dos arranjos partidários. Mas ele tem mais tempo para errar e acertar, Então eu vou procurá-lo, entendeu? E vai procurar para aprofundar isso aí. Humildemente pedir a ajuda dele, a compreensão, falar, tendo em vista que quase 60% da população roraimense mora na capital. Então eu acho que a gente pode se ajudar sim, independente da questão do processo eleitoral. Processo eleitoral. Ele tem um perfil técnico, é possível que isso seja facilitado. Agora, com relação ao governador Edilson Damião, que você já antecipou, que vai manter na equipe alguém mesmo nomeado por ele, desde que se enquadre no perfil técnico que você imagina, ele já se lançou candidato na eleição suplementar e na eleição ordinária de outubro. O doutor Alex Ladislau, que aqui esteve, até alguém disse, não, o Alex Ladislau tá fazendo a defesa do Sampaio. Não está não. Não é meu advogado. O Alex Ladislau fez aqui uma abordagem jurídica dos aspectos eleitorais. E ele disse que o ex-governador Edilson Damião não pode ser candidato nem na suplementar por conta da desincompatibilização, não, por conta da filiação partidária, e nem poderá ser também na eleição geral por conta, aí sim, da
não desincompatibilização de 6 meses. Então, acho que ele tem todo o direito de dizer que quer ser candidato, mas é um desejo. Ele anunciou, o Edilson fez um vídeo recentemente anunciando que era candidato à eleição suplementar 8 de outubro, antes do anúncio da resolução do TRE. 584. Então a resolução do TRE, nesse momento, impede o governador Edilson Damião ser candidato, não só pela descompatibilização dos 6 meses antes e filiação, como também pela própria federação. A federação não tem tempo, a federação União e Progressista, ela foi reconhecida nas vésperas antes do 4 de outubro, então não há prazo, a federação não consegue lançar candidato a governador na eleição suplementar do União Brasil e do PP, então tecnicamente está impedido de disputar a eleição suplementar o ex-governador Edilson Damião. Com relação ao ex-governador Teodenário, ele está no mesmo partido, né? Ele é republicano. Republicano, né? Filiou-se ao partido, era nosso candidato ao Senado, deve dialogar com o partido, se é possível reverter a elegibilidade dele, e se de fato ele conseguir, naturalmente o republicano deve sim lançá-lo como candidato ao Senado, e eu vou conversar naturalmente para seguir as orientações, mas é uma questão do partido e a questão do próprio governador Antônio Denário, se vai ser ou não candidato. Se vai se viabilizar juridicamente, né? Você já teve conversas com o Republicanos internamente? Sim. Sobre a questão partidária? Reunimos ontem com um grupo de prefeitos do Republicano, houve um gesto na sinalização de todos os prefeitos e vice-prefeitos e alguns vereadores que estavam presentes de apoio à nossa pré-candidatura. Tive uma reunião na sexta-feira pela manhã com a chapa de federal do Republicano, que está montada para eleger 3 federais, assim como também uma boa chapa para eleger aí, manter a bancada estadual e ampliar mais um pouco a nossa bancada. Fizemos já as primeiras reuniões, né, internas com nossos pré-candidatos, assim como também com nossos prefeitos e vice-prefeitos e alguma liderança política republicana. Então, hoje o Republicano está decidido que o Soldado Sampaio é o pré-candidato a governador do partido. Isso está pacificado. Está pacificado. Nesta reunião também teve a presença do presidente estadual, deputado Marcos Jorge. Ele conduziu a reunião. Ele que conduziu a reunião, né? Bom, e o União Brasil? Porque a União Brasil teve essa avalanche de deputado estadual que se filiou às vésperas do final da janela partidária. Eu conversei não vou dizer com muitos pré-candidatos à União Brasil, e eles disseram que, independente de qualquer coisa, a maioria dos integrantes da União Brasil tendem a apoiar a sua candidatura na eleição suplementar. Você já recebeu essa mensagem? Recebi. Inclusive, a construção da União Brasil, de alguma forma nós ajudamos. Essa montagem de chapa com 13 deputados estaduais, eu participei dela. Nós ajudamos a construir esse movimento lá com o deputado Jorge, o próprio Edilson Damião, que ficou naturalmente o partido mais forte no tocante à quantidade de candidatos com mandato e sem mandato, é a União Brasil. Eu vou procurar naturalmente o presidente do União Brasil, a direção, o deputado Pastor Diniz, já conversei com o deputado Jorge, com Catarina, tem toda aí pessoas construindo pontes, de aproximação do União Brasil. O próprio atual presidente da Assembleia, que é seu parceiro já de muito tempo, sim, né? Então, acredito que vamos ter sucesso sim, nesse diálogo com a União Brasil. União Brasil. E já também fiz contato com o senador Irã, estou aguardando ele vir à Boa Vista para me voltar a conversar com ele. Tem uma história de aliança com o senador Irã em 2018, nós somos decisivos na eleição do Irã a deputado federal, ele lembra muito disso, reconhece isso, assim como também fui um defensor, um articulador da candidatura do Irã ao Senado em 2022. Então, é claro que teve um ou outro ali desentendimento, um ou outro ali mal intencionado, metendo um fake, causando discórdia, mas a gente tem uma relação de respeito com o senador Irã e com certeza pode, como está, continuar ajudando o estado de Roraima em muitas ações, não só com as suas emendas, mas em especial na defesa de Roraima em Brasília. Você não acredita numa pré-candidatura dele à eleição suplementar?
Tem esse impedimento da federação, segundo os especialistas. Tem esse impedimento mas eu acho que do fechamento eu acredito que os partidos vão questionar na justiça. Eu entendi, não sou especialista na área, mas algumas falhas nesse processo, nessa resolução que deve ser referendada pelo Pleno aí nos próximos dias. Tocante à questão de fundo eleitoral, de vice-governador, o processo de segundo turno que não está definido, então, e os prazos muito curtos, né, para startar uma campanha, mas isso é tarefa dos partidos, né, questionar isso junto à justiça eleitoral. Bora aguardar o desfecho nos próximos dias. Com relação à composição, para além desse bloco que tradicionalmente tem apoiado o governo do estado, a nova questão da ex-prefeita Tereza Surita, que, embora alguns antevejam como possibilidade de candidatura na eleição suplementar, todas as pessoas que conversam com ela tem sido muito, muito firme na decisão de disputar o Senado Federal. É nesse sentido que você vai conversar com ela? Sim, eu tenho conversado, já desenvolvi algumas conversas de sexta para cá com a ex-prefeita Tereza. Entendo que a Tereza tem um voto cristalizado pelo trabalho que ela fez, esses 4 ou 5 mandatos que ela teve como prefeita. As pessoas reconhecem esse trabalho que o prefeito Arthur herdou e deu sequência com a sua marca, mas as pessoas reconhecem que a nossa capital, as ações, né, essa cidade bonita, agradável, a educação do município, que é uma educação de qualidade, as nossas praças têm a digital da Tereza. Isso é uma constatação que eu faço não só porque eu estou conversando com ela, mas quem demonstra isso é essa pesquisa, os dados. Quando você faz uma sondagem, você vê a Tereza muito bem posicionada, em especial na capital, fruto desse trabalho que ela fez durante muito tempo. Então, naturalmente, por ser candidato a governador e ter necessidade de ter um palanque com 2 senadores, eu quero, desde já, dar sequência a esse diálogo com a Tereza, e quem sabe, dependendo da vontade e da decisão dela, do partido dela, ser uma das opções que nós teremos no nosso palanque enquanto candidato ao Senado. Então, por exemplo, se a hipótese, o ex-governador Antônio Denário conseguir viabilizar juridicamente sua candidatura e a Tereza realmente for candidata a senadora, seu palanque de candidatura ao Senado está pré-definido. Seria o palanque ideal para mim hoje, né? Numa disputa nesse sentido. Precisamos aguardar o posicionamento do governador Antônio Denário, né? Se é ou não é candidato a governador, se vai enfrentar essas questões na justiça. E se não houver esse enfrentamento, eu vou naturalmente sentar com o republicano, ver se o republicano tem um outro candidato, ou vamos buscar diálogo com o próprio PL, que tem aí, segundo o que me comenta, o que a gente ouve falar nos bastidores da política, é que o projeto do PL é eleger senador. Então eu posso conversar, assim como também tem uma boa conversa com a deputada Helena. A Helena tem uma boa relação com ela, estou conversando com ela, pode ser também uma das alternativas de nós compor. Então, naturalmente, a gente vai aprofundar essa discussão no decorrer da caminhada. Como eu te falei, eu estou com 2 dias que assumi o governo, né? Não tinha um plano de governo montado, não tinha uma discussão ampla com a sociedade, um plano político. Fui pego de surpresa, apesar que a gente já tinha essa possibilidade de cassação, em virtude do amadurecimento do processo que se encontrava no TSE há muito tempo, mas de qualquer forma eu não poderia externalizar e montar um plano de governo, porque não tinha nenhuma decisão concreta. Então, assim como também terei sabedoria, paciência de construir esse arranjo político para as eleições suplementar ou a eleição em outubro. Na verdade, embora não tenha plano político, poucas pessoas de bom senso questionariam essas 3 prioridades que você anunciou quando tomou posse: saúde pública, segurança pública e educação. O resto se vai fazendo, né, como consequência natural do governo. Eu quero incluir, né, não sei se eu fui claro, mas eu quero incluir uma 4ª prioridade: o setor primário. Como crescimento econômico, né, que a gente vem tendo nos últimos anos, né, com a abertura de Roraima como mais uma fronteira agrícola, né, o estado de Roraima. Eu estou me referindo
não só a agricultura familiar, referindo também o agronegócio, a soja, o milho, né? Esse pessoal vieram para ficar, preciso ser valorizado, respeitado, precisa ser contemplado, né? E é isso que eu tenho procurado fazer enquanto deputado, enquanto presidente da Assembleia que fui, né? Eu participei, acompanhei de fato na lei de transferência de terras com a nossa bancada federal, o senador Messias à época, o Jonathan, nosso partido foi decisivo nesse processo, com o demais integrante, uma conquista muito grande para o estado de Roraima, a receber as glebas, e de imediato nós fomos para cima com a alocação de recursos, demos todo o apoio necessário ao governador Antônio Denário, legitimamos a aprovação do zoneamento econômico ecológico, né, que até então nunca foi questionado, porque exatamente pela forma que foi construído, não só tecnicamente pelo executivo à época, mas em especial pela discussão do legislativo com os entes envolvidos nesse processo, e foi um ganho também. A nova lei de terras. A nova lei de terras, né? A nova lei de recursos de licença ambiental que você tomou à frente, inclusive. O Código Ambiental, entendo a importância do Código Ambiental, né? Fiz uma discussão ampla, né? Um projeto de lei que quero reconhecer e parabenizar o deputado Éder Lourinho, que fez a proposta, e construiu essa proposta por dentro do governo, à época com o governador Antônio Denário, com o próprio Wagner da FEMAR e outros, e depois ampliamos essa discussão com o setor produtivo, né, uma discussão ampla, e fizemos esse código ambiental. Houve alguns vetos, derrubamos esses vetos, né, mas isso é um ganho real. Assim como também a lei de terras, que fizemos um aperfeiçoamento, demos liberdade ao Iteraima, para que possa continuar a regularização fundiária do estado de Roraima, né, agora com uma nova lei, com um novo mecanismo, inclusive também com seletivo, que já determinei, chamei o Ionilson, faça de imediata a convocação de, se eu não me engano, 36 profissionais serão convocados de imediato, ainda esse mês, né, para estar em campo, né? Edilson Contrate, né? Eu vou fazer o remanejamento aí nos próximos 48 horas, farei esse remanejamento para o Iteraima, fazer essa convocação desse seletivado que já está pronto, é só chamar e colocar em campo, assim como também reconhecer e implementar, inclusive com retroatividade, o plano de carga e salário do servidor do Iteraima, né? Foi uma luta nossa, junto com o Nilson, junto com a bancada estadual, a bancada federal, o deputado Albuquerque foi muito guerreiro nessa questão. O governador Edilson entendeu isso e nós aprovamos esse novo plano de carga e salário, que esse mês não foi implementado, mas quero ainda essa semana fazer o remanejamento para, né, chamar os 33 seletivados e pagar o retroativo e o salário dos servidores do Iteraima já em cima do novo plano de carga e salário. Perfeito, olha, são 11 e quase 12 minutos. Eu queria fazer, até para dar um descanso mental e vocal ao governador, que a gente fizesse intervalo de uma música e voltaria aqui para ler algumas perguntas que já chegaram aqui. O Márcio dos Santos Alves diz o seguinte: governador, a Sejuc precisa de mudança para que os policiais penais possam ser conhecidos com dignidade. O governador já disse que ainda ele não parou e nem ameaça continuar as mudanças, não é, governador? No tocante a Sejuc, né, como eu já falei agora há pouco, vou analisar de fato, conversando com os servidores, conversando com os profissionais de segurança pública, entendendo o sistema. É muito delicado o sistema prisional, a gente não pode fazer movimento brusco e causar algum dano, criar uma instabilidade no sistema prisional. O José de Arimateia disse: Roraima é o único estado do Brasil que tem que cuidar da saúde de 4 nações: Brasil, Venezuela, Cuba. É Cuba mesmo, porque tem muito cubano aqui, e Guiana inglesa, que não é inglesa, né? República Cooperativista da Guiana. O governador já abordou isso aqui. O Fede Souza Cunha: senhor governador, a Polícia Penal quer apoiar a sua candidatura. Para isto, o senhor precisa trocar todo o comando da Sejuc, onde só tem servidores adoecidos devido a tanta opressão e desrespeito. Isso aqui, quem denunciou foi a presidente do sindicato dos policiais penais, a Joana Dark, né, que, por sinal, era pré-candidata, né, a deputada federal.
Quer comentar sobre isso? Eu vou analisar com carinho toda a gestão da Sejuc, vou tomar as medidas necessárias na hora certa, no momento certo, mas abrirei conversa, inclusive com o próprio sindicato. Você já colocou o limite, que é mudanças bruscas que podem prejudicar a política penal do Estado, né? O Desung 174, eu não gosto muito de fazer essas perguntas, porque aparenta assim ser fake news. Ou governador, as progressões dos agentes penitenciários estão atrasadas há mais de um ano. O que o senhor fala sobre isso? Que Deus lhe abençoe ricamente. Reitero a minha... esqueci o nome dele? Foi o Desung 174. Obrigado pela pergunta. Deve ser um pseudônimo aí. Vou preparar a própria SEGAD para fazer um levantamento no tocante à situação dos servidores do Estado de forma geral, da sua segurança pública, do quadro geral. De antemão, abrirei uma mesa de negociação permanente com as lideranças sindicais para nós fazer de fato, e aí eu tenho que ter muita tranquilidade, eu preciso entender os números, o nosso comprometimento com a despesa de pessoal, eu tenho que fazer um processo técnico, mesmo que a gente tenha um carinho, uma atenção, uma vontade de continuar valorizando, como sempre valorizei o servidor público, mas eu preciso também ter noção do nosso limite, em especial no tocante às nossas receitas e o nosso comprometimento com o pessoal, Então, não tenha dúvida, se eu tiver margem de orçamento, margem na lei responsável fiscal, eu farei as devidas progressões, não só da Polícia Penal, como também dos demais servidores do Estado. O passado do atual governador já indica isso, Sim. Não precisa de novas demonstrações. O Pedro FF, há a possibilidade de revisão na gestão do Sejuc, que o governador já respondeu. O Desung, vamos lá, aqui há o Cícero Costa. Os Conselho de Segurança Comunitária, eu não sei o que é isso. Sim. Deve ser sobre se você vai recriar os conselhos. Eu vou Cícero, obrigado pela pergunta, importante a sua pergunta. Os conselhos têm um papel de polícia comunitária, de aproximação. Junto com a delegada Liane, nomearei um secretário adjunto que terá esse papel de aproximar a Secretaria de Segurança da comunidade. E aí discutir, como ele falou, os conselhos comunitários, já tivemos essa experiência e foi exitosa, de fazer, ouvir. Nós criamos, em torno da Secretaria de Segurança Pública, que é até uma política nacional hoje, de aproximação, ouvir as pessoas, definir a direita. Então, devo nomear um secretário adjunto com esse perfil para dialogar com a sociedade em torno da pauta segurança pública. Vamos lá, Diogo, por ordem de chegada aí. Aí o Edmar, ele se refere ainda ao Alex. Bom dia, doutor Alex, muito boa a sua entrevista. Aqui ele mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia a todos, Rádio Folha, estou ligado. Queria fazer uma pergunta aqui ao governador, um entrevistado passasse para ele. Porque todos os governadores que passam, será se não vê aquela velha lembrança nossa, na Secretaria de Segurança Pública Velha, antigo prédio, se a segurança do nosso Estado e nós dos funcionários da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que não tem um prédio, já se aluga prédio quase todos os meses da Secretaria de Segurança. E ali aquela Secretaria velha, ali antiga, a nossa antiga Secretaria ali no centro, se não dá para o governador olhar e reformar ela, que ali dá para trabalhar a Secretaria de Segurança, dá para trabalhar muita coisa ali, fazer muita coisa, está lá abandonada. Que eu acho, para mim, é um desperdício de dinheiro. A Secretaria de Segurança aluga prédio, no outro vê aluga outro, no outro ano aluga outro, outro governador aluga outro. Pedi ao senhor, governador, o senhor dá uma olhada ali e dá uma reforma, porque dinheiro tem, e reformar aquilo ali. Para a gente mesmo lembrar daqueles antigos funcionários, nossos amigos que trabalham na Secretaria. Um abraço, saúde, e Deus abençoe você e sabedoria para você governar o nosso Estado. Obrigado, Edmar, pela pergunta e pela atenção. Me comprometo a você lhe dar uma resposta. Eu confesso que não tenho de pronto essa resposta. Desconheço como é que está hoje, de fato, a Secretaria de Segurança. Estava aqui na Villeroy,
Recentemente, eu acho que está passando por Tem uma a reforma. cidade da polícia. O que ele está se referindo àquele Lá da NH6? Lá do antigo primeiro DP, né? Não. É da Secretaria de Segurança Pública. Eu sei, antiga. ao lado do antigo DP ali, perto do Tribunal de Contas. Eu sei, um prédio antigo. Eu ali. acho que foi cedido ao Ministério Público Estadual, viu? É a informação que eu tenho. Eu não tenho essa resposta, tá, Edmar? Para lhe dar nesse momento. Quem mais ali? Vamos lá. Celsa Prata. Bom dia, senhor Getúlio. Gostaria de perguntar ao governador Soldado Sampaio se ele tem algum vínculo com a investigação da Polícia Federal sobre o empresário Disney Mesquita e se ele vai fazer mudança na FEMAR, pois a maioria dos diretores são indicação do Disney Mesquita e da Joilma Teodora. Quais são seus planos para a FEMAR? O governador já disse que vai reunir as organizações produtivas, as representações, para discutir esse assunto, né? Esqueci o nome dela. O nome dela vamos lá, Celsa Prata. Celsa, não tem uma investigação em lugar nenhum, nem na Polícia Federal, muito menos na FEMAR, muito menos relacionada a qualquer que seja outro empresário. Então eu estou tranquilo com relação a isso. No tocante à gestão da FEMAR, entendeu? Eu já lhe falei agora há pouco e repito, eu vou dialogar com o setor produtivo, né, o que fazer e como fazer e com quem fazer no tocante ao setor primário. Uma coisa eu quero e vou fazer, né, seja quem for os secretários que permanecer à frente dessas pastas, né, eu quero criar nessas secretarias FEMAR, Iteraima, ADE e isso, essas 3 secretarias, eu quero criar a sala do trabalhador, a sala do cidadão. Por quê? Isso é fruto de experiência, a gente caminhando nesse estado. Eu sempre falo, né, quando eu tenho a oportunidade, quando você, professor Getúlio, você vai visitar um agricultor lá no vicinal, às vezes ele está com uma estrada toda esburacada, ele está cheio de multa pela FEMAR ou pelo IBAMA, ele não tem aprovado os projetos de financiamento como ele gostaria que tenha, mas ao abrir a porta para ele receber, ele lhe oferece o melhor café na melhor xícara, ele vai lá no terreiro, pega o melhor capão, mata, faz questão de tirar foto com você, de bater um papo, você come, enche o bucho, enche a barriga, ele lhe oferece uma rede para você deitar debaixo da mangueira ou debaixo da varanda da casa, ele trata com todo carinho e respeito. Essa é uma prática do agricultor do Brasil todo, em especial aqui de Roraima. E eu fico triste quando eu chego na FEMAR, no Iteraima, no ADE, que um produtor vai às vezes buscar uma toga d'água, vai buscar um licenciamento, uma orientação e não tem ninguém para receber. Alguém que possa receber na porta, o que eu posso fazer para você, o que eu posso lhe ajudar? Sente aqui num sofá confortável, tá aqui um cafezinho. E aí eu quero estabelecer, vou determinar ao presidente da FEMAR, do Iteraima e da ADE, que desenvolva convênios, né, termos de cooperação técnica, contratando estagiário das nossas universidades e dos institutos, que leve esses profissionais, esses alunos de agronomia, zootecnia, esses profissionais todos, leve esses profissionais para a gente pagar uma bolsa para esses meninos e meninas, e ele esteja ali recebendo esses agricultores, porque às vezes você vai lá, um agricultor, na FEMAR, aí tem que fazer um requerimento, né? Aí o colono chega lá, ele não sabe fazer o requerimento, não tem um computador à disposição dele. Até porque não tem obrigação de saber mesmo, né? Aí ele sabe produzir, sabe trabalhar. Ele chega lá na FEMAR, o que acontece? Ele vem lá do interior, volta, vai ter que ir atrás de um parente, de um amigo, ou contratar um especialista para fazer um requerimento. Então, tem coisas que dá para resolver ali no autoatendimento. Uma sala do lado ali, com 2, 3 computadores, um jovem lá, um menino desse ganhando uma bolsa, faz o requerimento, dá a entrada, orienta, ensina como ele... Então, isso eu vou implementar, criar, né, uma recepção, né, confortável, aconchegante e de respeito e valorização ao pequeno produtor. Isso eu não abro mão, é uma decisão minha. Enquanto eu estiver com o governador, eu quero implementar isso. Isso é uma humanização, né, do Estado em relação ao cidadão. Perfeito. O Wilson Rabelo de Seu Getúlio pergunta ao governador Soldado Sampaio quando será a formatura de promoção do bombeiro referente ao 22 de maio e da PM referente a 21 de abril de 2026. Defino na próxima semana, Eduardo, o calendário das promoções já em andamento,
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Isso me comprometo contigo, com os demais, já falei aos policiais que farei essa promoção. É só deixar aí a Coronel Valdênio tomar pé da gestão para ela me apresentar um calendário o quanto antes para realizar essas promoções. E devemos lançar em breve o edital do concurso do Corpo de Bombeiro, né? Já chamei o comandante do Corpo de Bombeiro, me apresente uma data rápida para fazer o concurso do Corpo de Bombeiro, como vou determinar a Coronel Valdeane, que já prepara um edital para o concurso da Polícia Militar de 600 homens a ser chamado nos próximos 4 anos. Quero trabalhar essa questão de um concurso. A Polícia Militar, não estou nem aqui trabalhando um aumento de efetivo, que precisaria aumentar, né? A gente tem que ter responsabilidade orçamentária, planejamento, mas nós precisamos repor em média 150 policiais todos os anos na Polícia Militar. Então essa história de fazer um concurso, chamar 1.000 de uma vez só, né? E aí sobrecarrega a Polícia Militar, e aí passa 2, 3 anos sem fazer. Eu quero fazer uma coisa planejada, chamar Coronel Valdeane, né? Me identifique, né, qual a quantidade, a média de policiais que se aposenta, se reforma ou pede baixa no decorrer de cada ano, e nós ter, pelo menos, manter o atual efetivo. Então, de pronto, a gente já tem uma ideia que a gente precisaria de no mínimo 150 policiais por ano na academia. Então, quero fazer 600 ao longo quero fazer um concurso pelos próximos 4 anos, 600 policiais. Eu determinei o estudo de imediato por parte da Coronel Valdeane. Perfeito. O Eduardo Figueiredo, que eu acho que é o presidente do Sindicato dos Radialistas, diz assim: bom dia, doutor Getúlio Cruz, estou ouvindo o programa, um forte abraço ao meu amigo, o vereador Solar de Sampaio, Eduardo Figueiredo, radialista. Um abraço, Eduardo, a todos os profissionais da comunicação do estado de Roraima, do qual eu desenvolvo uma boa relação há muito tempo. Luiz Linhares mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia, doutor Getúlio Cruz, bom dia a todos que estão ligados na Melhor. Hoje eu demorei a ligar mais aqui porque meu celular, eu pego o rádio pelo celular, né? E o fone de ouvido tem um problema aí, não deixou de pegar título pelo rádio. Aí, mas eu consultei aqui o aplicativo e me liguei aqui pelo aplicativo, estou ligado aqui no Murilo Teixeira. Quero dar os parabéns para o novo governador e desejando que ele faça um bom trabalho, principalmente na saúde, na infraestrutura também do estado, né? Menos propaganda e muito trabalho, vai ficar muito legal, viu? Bom dia, Deus abençoe você e toda a programação, doutor. Obrigado, Luiz, sucesso para nós, sucesso para o nosso estado. O João diz, só um complemento, a Serra Verde chegou ontem e já tem esse direito, e quando nós teremos também, ele mandou um áudio também, vamos ouvi-lo? Bom dia, doutor Getúlio, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Folha. Doutor Getúlio, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso governador Sampaio sobre a lei 25 de 92, que o ordinário sancionou ela no final do ano passado. Ela está em análise técnica na Cefaz, mas está parada esse tempo todo. Eu quero saber se ele já tomou conhecimento dessa situação e qual vai ser o procedimento dele. Essa lei é muito importante para a gente ter competitividade com o nosso produto a nível nacional. A gente tem problema tantos produtos que chegam, que geralmente os estados dele dão crédito de ICMS, e ele chega aqui já com preço mais baixo. E também para nós poder exportar. A gente exporta para outro estado, né? Mas com ICMS de 20%. Então acaba que o produto não ganha competitividade lá fora também. Então corta esse ciclo aí de geração de emprego, renda, economia, né? Então essa lei é muito importante para continuar esse processo de industrialização do estado. Eu quero saber qual vai ser a atitude dele para dar andamento nessa avaliação técnica na Cefaz, para poder autorizar as empresas a usar esse crédito de ICMS para poder produzir mais aqui. Ele tá se referindo a uma lei que foi estudada pelo ex-auditor fiscal Valdir Mateus, que trata da aplicação de ICMS aos produtos produzidos aqui em Roraima. No caso, água mineral, refrigerantes e tantos outros produtos. E que me parece, viu, governador, que ela está na Cefaz porque isso necessita submetê-la ao COFAZ. João, eu inclusive tenho uma reunião amanhã, aliás hoje às 16 horas, 17 horas, com um grupo de empresários, mas já fiz um contato prévio por telefone, e o que eu me comprometi com eles foi o seguinte, né? Eu deixei lá o Kardec interinamente, mas quero definir, né, com toda a minha equipe política, equipe técnica, e ouvindo o segmento, e mais importante do que o nome, eu quero construir um grupo de trabalho feito a 4 mãos, pela classe empresarial, pelo setor do nosso comércio, pelos profissionais, os economistas, envolver as nossas universidades, para nós construirmos uma proposta de um ajuste na nossa lei fiscal e tributária. Eu preciso entender melhor. Então, eu vou até me conter aqui, não fazer
grandes comentários, porque eu preciso compreender de melhor qual é o anseio de fato da classe empresarial, o que é possível fazer sem a gente abrir mão das nossas receitas, tendo em vista que temos aí algo em torno de 30% das nossas receitas estaduais são fruto de arrecadação própria. Então o Estado também não pode abrir mão a qualquer custo de receita. O que nós precisamos é criar um ambiente de crescimento econômico, né, de atração de investimento, de fortalecimento e valorização do nosso empresário, porque quanto mais eles venderem, mais nós arrecadamos. Então, quero construir aí um entendimento nesse sentido. Eu acho que é possível, acho não, é o melhor caminho nós construir isso a 4 mãos. O José Ribamar Dutra, né? Diz, bom dia, é isso, é ele mesmo? Mandou áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia. Pergunta para o nosso governador. Você sabe, é o Bodão que está falando. Você sabe, governador, que algumas estradas de chão, elas são complicadas, porque estrada de chão, ela precisa de 2 reformas por ano, né? Ela precisa de uma reforma no começo do inverno e uma reforma no final do inverno, que é para poder aguentar os 6 meses de verão. Porque se não der uma pequena reforma nela no começo do inverno, quando está no fim do inverno, ela está impraticável, intrafegável, né? Eu sei que você não vai ter tempo de fazer tudo isso agora, né? Mas já vem 6 meses por aí para frente para nós, né? Se Deus quiser, 6 meses para a gente ver o que faz, como se faz com o governador sobre as estradas. E gostei muito da passagem do avião, do helicóptero para atender a população. Muito boa ideia, muito boa ação do governo. Obrigado. Saudações rubro-negra. Obrigado. Bodão é flamenguista. Obrigado, Bodão. José. Bodão, obrigado. Também sou flamenguista, torcemos junto pelo nosso Flamengo e sei da necessidade de fazer ações urgentes na recuperação das nossas vicinais. Já nomeei o novo secretário de obra e infraestrutura, já está me apresentando um relatório que nós temos que fazer, em especial os emergenciais, já que está batendo na porta o inverno aí, e vamos ter que tirar esses pontos críticos de muitas vicinais no estado, em todo o estado. Infelizmente é uma realidade, com estradas com dificuldade, mas temos quase 12 mil quilômetros de vicinais em todo o estado, muitas vicinais, mas vamos agir com força para ver, a gente consegue contemporizar o máximo possível para causar o menos danos possível aos nossos produtores que faz uso das nossas vicinais. Kaique Silva diz o seguinte, bom dia, pode perguntar ao governador quando vai ser a convocação dos aprovados no seletivo de Itaraima? O governador já disse, né? De imediato, né? Essa semana ainda a gente já começa a startar a convocação do novo seletivado do Itaraima, a necessidade do Itaraima. O professor doutor Luiz Cláudio, que já foi presidente do Sindicato dos Oficiais Justiça do Estado, conheço do Estado, Luiz. Mandou uma pergunta, vamos ouvi-lo? Bom dia, meu amigo doutor Getúlio, bom dia, governador. Estou passando para parabenizar o governador de Roraima, Soldado Sampaio, pela posse e pela ascensão ao cargo, ainda de forma interina, né? E dizer o seguinte, Sampaio tem uma das características, uma das virtudes, que é não esquecer das suas origens, né? E por ser servidor público, sempre manteve as portas abertas ao diálogo, à negociação, à construção de soluções, e espero que não seja diferente agora no Executivo, né? E em nome dos oficiais de justiça, não poderia deixar de registrar o nosso agradecimento pelo reconhecimento e apoio enquanto deputado e presidente do nosso Poder Legislativo. Governador e doutor Getúlio, Roraima precisa de estabilidade, de união, de planejamento, e precisa saber para onde a gente está indo, né? Não podemos continuar em um ambiente em que um tenta avançar e o outro puxa para trás. Isso não favorece a sociedade, não favorece o desenvolvimento, nem ajuda o nosso Estado a se desenvolver e a crescer. Esperamos que a partir da eleição de outubro e principalmente a partir de 2027, Roraima possa inaugurar um novo tempo, com novas estratégias, novas possibilidades e mais esperança. Essa estabilidade traz esperança. Esperamos também que o nosso Estado, e não poderia deixar de assentar, que o nosso Estado precisa de planejamento de longo prazo, de coragem para usar nas políticas públicas. Roraima, por ser um Estado pequeno, pode se tornar um verdadeiro laboratório de boas práticas, mostrando ao Brasil que é possível fazer diferente e fazer melhor. Não avançaremos apenas copiando modelos, avançaremos com criatividade, com inovação, com visão de futuro e principalmente com planejamento de longo prazo. Grande abraço, doutor Getúlio, grande abraço, governador Sampaio, e vida que segue. Boa sorte para todos nós. O Luiz Cláudio, ele é advogado e é doutor em administração pública, viu? Portanto, aí um sindicalista como foi o governador Soldado Sampaio. Obrigado, Luiz Cláudio, pelos votos, né? Pelo desejo e pela confiança. E conto com você, enquanto a liderança sindical, representa muito bem os oficiais de justiça do Estado de Roraima.
sabe da minha característica do diálogo, do entendimento e da valorização dos nossos servidores públicos de forma geral, e em especial também do Tribunal de Justiça. Emerson Oliveira mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Oi, bom dia, é o Emerson, aqui do Pérola. Bom dia, seu Getúlio. Só uma pergunta para o nosso atual governador, Soldado Sampaio. Se nessas progressões horizontais e verticais do quadro geral vai sair no governo dele, se sai no governo dele, a gente aguarda desde 2022. Onde ando, eu encontro o Francisco do Sintraimo, né? Um abraço ao Francisco do Sintraimo. Eu devo chamar o Francisco do Sintraimo para conversar. Não quero aqui dizer que vontade minha, disposição e desejo está no corpo todo de continuar valorizando os servidores públicos, né? Eu só quero pedir a compreensão do nosso servidor, nossas lideranças sindicais, que eu preciso fazer um diagnóstico de fato como é que se encontra as contas públicas, a nossa expectativa de receita, né, se de fato estamos arrecadando conforme foi previsto, aprovado o orçamento, olhar o cenário econômico nacional, até em virtude dessas crises que a gente vem passando na nossa economia, não em especial em virtude dessas guerras aí que terminam interferindo na economia nacional, e levando em consideração que 70% da nossa receita é fruto de transferência. Então é um cenário temeroso, que nós precisamos ter cautela nas ações no tocante às finanças do Estado. Então, mas me comprometo com todos os servidores públicos, aquilo que tiver meu alcance de valorização do servidor público, e será um prazer atendê-los e reconhecer o direito dos nossos servidores públicos, né? Ele pode ter uma certeza de uma coisa: terá um canal aberto de diálogo permanente com o governador Soldado Sampaio no que se fala a valorização do servidor público. Bom dia, Getúlio. Poderia perguntar ao governador Sampaio sobre o projeto de redistribuição das vagas de cabo, que atualmente está na PGE, para ser remetido o parecer. Esse projeto de lei complementar contemplará aproximadamente 100 militares no calendário institucional de abril. Contamos com o comprometimento e a sensibilidade do governador de dar celeridade a esse importante projeto. Quem assina é o Moisés de Caracaraí. Um abraço ao Moisés, a todos os policiais de Caracaraí, uma satisfação. Moisés, como eu já falei, já nomeei a comandante Coronel Valdeani, já desenvolvi conversas rápidas, mas já fiz o primeiro contato com a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares, que é a entidade que maior representa os policiais, e vamos dialogar e construir as alternativas, né? Vamos trabalhar em breve aí a promoção, o calendário de promoção, e eu conheço esse projeto de lei que esteve na Assembleia, o governador retirou e está tramitando novamente na Procuradoria do Estado, e eu vou dialogar com todos vocês sobre essa demanda. O Edinael Wapichana Macuxi diz o seguinte: bom dia, professor Getúlio, gostaria de perguntar ao nobre governador Soldado Sampaio qual a possibilidade para a instalação de um polo universitário da UER aqui na comunidade de Campo Alegre, que fica na região do Baixo São Marcos, e qual possa atender aos acadêmicos da comunidade local e adjacentes. Forte abraço, Edinael Wapichana Macuxi. Tenho uma boa relação com o professor Cláudio, reitor da universidade, assim como também o vice-reitor, doutor Edson Dama. Sempre procurei aproximar e dialogar e fortalecer a nossa universidade estadual, e entendo que a universidade estadual tem um papel muito importante no desenvolvimento de Roraima. A universidade estadual não pode andar se não for de forma paralela ao desenvolvimento do estado de Roraima. Recentemente fizemos algumas ações enquanto parlamentar, intermediei um diálogo de aproximação da universidade com o executivo. Vem há 2 anos um ruído entre a UE e a gestão estadual. Eu quero trazer para perto, vou trazer para perto a nossa universidade, em especial nesse processo de interiorização da nossa universidade. Tem sido discutido cursos de enfermagem, direito e agronomia lá na região ali do Baliza, São Luís do Anomar, já está bem avançado a discussão. Temos também um estudo montado, defendido por mim e por outros deputados, levar um polo, um curso de medicina lá para Roraima. Precisamos discutir aí junto com o secretário de saúde a questão do hospital de Roraima, como fazer daquele hospital um ponto de referência para os nossos alunos, e vou chamar sim, como já falei, esse
a direção da UE para o fortalecimento da nossa universidade, mas ao mesmo tempo com o compromisso, princípio da universidade, que é andar paralela ao desenvolvimento do estado de Roraima. Identificar de fato quais os cursos são necessários, entendeu, para o nosso estado, em especial o interior. Precisamos discutir seriamente a ampliação dos cursos, que eu entendo, mas isso mediante um estudo de zootecnia, de veterinária, de agronomia, tendo em vista esse momento de crescimento econômico do setor produtivo do estado de Roraima. Nós precisamos fazer com que a universidade contemple essa demanda. Sem perda de qualidade, né? Sou Marcelo Almeida, funcionário efetivo da SER, que está nesse processo de extinção. E o senhor governador Soldado Sampaio conhece nossa história. Devemos gratidão por sua ajuda e força para que esses pais de família, que se hoje têm seus empregos, graças ao nosso Deus e à sua pessoa. Agora, como governador, mesmo nesse primeiro momento interino, mas tem um posicionamento sobre o futuro desses funcionários? Sim, eu tenho toda uma história de luta na defesa desses servidores. Sempre defendi a não exoneração de servidores, que são pessoas que cuidaram do nosso estado aí há décadas e décadas, levando energia de qualidade, em especial no interior do estado, e de forma brusca foram ameaçados de suas exonerações. Eu já aprovei umas 3 ou 4 vezes a prorrogação da extinção da SE, até encontrar uma solução de respeito e valorização dos servidores. Então, vamos encontrar a melhor solução. Os servidores têm que ser respeitados enquanto história do nosso estado, enquanto homens e mulheres que muito contribuíram para o nosso estado. Não pode ser ignorado e desrespeitado da forma que está sendo proposta, e nós fizemos toda uma intervenção, não só política, mas também intervenção legislativa e a mesma jurídica, para garantir o desemprego dessas famílias. Eu recebo aqui uma mensagem do Valdir Mateus dizendo que o processo, aquele projeto de lei sobre a concessão de benefícios às empresas que produzem aqui, já está no CONFAS e que há uma expectativa de aprovação. Tomara que ele consiga, né? Vamos lá, vamos fazer mais 2 perguntas, senão não vai dar pra gente. O Givanildo Souza mandou uma mensagem, vamos ouvi-la? Bom dia, doutor Getúlio. Doutor Getúlio, eu queria fazer um pedido aí pro governador aí, Soldado Sampaio, se ele pudesse dar uma atenção ali pro Hospital Coronel Mota, precisamente no setor de curativo, doutor Getúlio, porque tem faltado muito material de curativo lá, principalmente as pomadas que não tem, as fibras que são usadas para ferimento lá, de cicatrizações ali, de feridas, e tem faltado muito, doutor Getúlio, também as pomadas lá, que praticamente os profissionais lá estão usando só uma qualidade de pomada para curativo lá das pessoas. E outra coisa, às vezes a gente tem até que comprar devido à falta muita medicação, aí elas acabam pedindo pra gente comprar, entendeu? No dia do atendimento da doutora lá, ela costuma passar a receita, e a gente tem que comprar para poder levar para fazer o curativo lá. Então, eu queria pedir pro governador se ele pudesse dar essa atenção lá pro setor de curativo do Coronel Mota, porque lá às vezes costuma faltar até o básico mesmo lá, que é a atadura e espaladrapo. Então, governador, dá essa força pra gente aí, o setor de curativo do Coronel Mota. Obrigado, bom dia. Obrigado, Givanildo, pela pergunta. Está aqui ao meu lado o secretário de saúde, já estou repassando aqui, transferindo a responsabilidade dele de encontrar uma solução. Assim como também já discutimos com o Rafael a urgência de fazer ali uma ampliação, uma reforma naquele atendimento prévio ali, né, Rafael? Seria... No trauma. No trauma. Na recepção do Coronel Mota. E reativar a sala de curativo do Coronel Mota com um médico vascular lá presente. Pronto. Está aqui o doutor Rafael já dizendo que a gente vai fazer ali uma urgência na questão da recepção do Coronel Mota, ali na parte da recepção, que está precisando de uma reforma, e queremos criar, nem que seja ao lado ali, uma estrutura paralela, enquanto a gente faz essa reforma e de fato restaurar os procedimentos ali dentro do Coronel Mota com o devido especialista. Então vamos dar uma atenção sim ao nosso Coronel Mota. A Sueli Dantas mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Doutor Getúlio, bom dia. Por favor, pergunte para o governador Sampaio se ele vai fazer seletivo para a saúde. Fiquei 6 meses trabalhando no serviço voluntário do Hospital Geral e precisa de muitos profissionais. Então eu queria saber do governador se ele vai fazer seletivo, porque eu quero trabalhar lá no Hospital Geral de Roraima, lá no pronto atendimento, que é muito bom trabalhar lá. Obrigada, doutor Getúlio, bom dia. Eu recebi aqui, Sueli, o seu pedido, vou conversar com o secretário de saúde da real necessidade desse seletivo, né? Eu não consigo te dar uma resposta imediata, eu preciso saber se de fato se faz necessário esse seletivo de forma urgente. O Joaldo mandou um áudio, vamos ouvi-lo? Governador, só lembrando aí que desde a sua primeira eleição aí como deputado estadual, a gente esteve lhe acompanhando aí. Parabéns aí pela sua luta aí e ver até onde você chegou aí. Obrigado, meu amigo Joaldo, por tudo, pela parceria.
Raimundo Asa Branca. Olá, bom dia, doutor Getúlio. Raimundo Asa Branca. Vou fazer uma pergunta para o nosso agora atual governador. Como presidente da Assembleia Legislativa, eu não vi nenhum deputado estadual, e muito menos o senhor, fiscalizar ver de perto a situação da saúde do estado de Roraima. Nenhum deputado vai fiscalizar nada aí no HGR, pelo menos eu não tenho conhecimento. E o problema de mandar dinheiro como deputado para a saúde, o problema do Brasil e do estado também não é dinheiro não, é fiscalização, é a roubalheira, é o dinheiro indo pro ralo. Eu quero saber se no seu governo o senhor vai adotar uma medida de fiscalizar o dinheiro da saúde, porque eu falo só da saúde, porque a saúde é um caos aqui em Roraima. Não tem nada, não tem médico, não tem remédios, é uma dificuldade ao extremo. O senhor vai olhar com bons olhos a saúde do nosso estado, o governador? Raimundo, obrigado pela pergunta, muito importante a sua pergunta. Dizer que fiz sim, não só eu como outro deputado Cláudio e tantos outros, fizemos denúncia, pronunciamento, encaminhamos documento ao Ministério Público dos danos, né, que foram feitos à frente da gestão. Isso, se você olhar um pouco aí nos meios de comunicação, você vai ver lá eu na tribuna fazendo críticas duras ao governo, à época, em especial à Secretaria de Saúde, pelos danos que estavam sendo causados. E eu, inclusive, formalizei isso ao Ministério Público e tem procedimento. Inclusive, hoje, a própria secretária está já penalizada, inelegível, com processo na Polícia Federal, tudo quanto é lugar, exatamente pela má gestão. Então, eu estou com consciência tranquila, não só eu, os deputados fizemos nosso papel, cobrando resultados, ao ponto que o próprio governo, na época, resolveu trocar, então, a secretária Cecília, fruto dessa atuação nossa. Bom dia, aqui é a Gauchinha da Soja, apoiando o nosso governador Sampaio e nosso futuro deputado federal, Gaúcho da Soja. Um abraço ao Gaúcho da Soja, né? Ele é pré-candidato pelo PDT, né? É pré-candidato, a informação que eu tenho. Pré-candidato a deputado federal. Bom, são 11h49, eu quero deixar 10 minutinhos, pelo menos, para o governador Soldado Sampaio fazer considerações finais, abordar pontos que não foram abordados aqui na nossa conversa e dizer o seguinte: olha um monte ali de perguntas que ficaram sem ser feitas, né? E pedindo aí a autorização da equipe do governador, especialmente já tem definido a secretária de comunicação? Estou conversando com alguns profissionais da área, nomeamos uma adjunta interinamente para ficar respondendo até nós construir um nome, né, que transite muito bem entre os profissionais da comunicação e além de transitar, seja eficiente, que possa de fato nos ajudarmos a dar a devida publicidade do trabalho da comunicação. Nos próximos dias devo anunciar assim. Quem é o interino? É o Leandro. O Leandro Freitas, né? Leandro Freitas. Tá bom, então vamos encaminhar a pergunta, né, para que a Lodi está ali sorrindo sem jeito, né? Mas nós vamos encaminhar para a Lodi, que está aqui, né? Pronto. Pode encaminhar para a Lodi as perguntas? Sim. A Lodi trabalha com a gente, né? Já pode nos ajudar nessa. Tá bom? Então fique aí à vontade para fazer considerações finais, governador Soldado Sampaio. Eu tenho discutido também, quero esclarecer ao cidadão, com o secretário de Saúde, nós fortalecemos a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Quero criar um mecanismo eficiente, mais rápido, acessível, né, para que o cidadão possa de fato transmitir a sua queixa, a sua sugestão ao governador e ao próprio secretário de Saúde. Vou encontrar uma forma de fazer presente, né, e visível a ouvidoria da saúde, que possa receber essas contribuições do nosso usuário da saúde pública. Então vou encontrar uma forma, já estou discutindo, né, com o secretário de Saúde, com o secretário da CEINF, qual a forma que a gente possa colocar de forma visual ali uma equipe da ouvidoria da saúde, para que a gente possa identificar aonde são os maiores problemas. Então isso é um trabalho nosso. Professor, o mais é agradecer, entendeu? Como eu falei, estamos num processo de forma interina à frente do governo do estado, uma decisão judicial, né? Uma decisão judicial materializada após o julgamento do TSE, né? Após todo um processo demorado aqui, ágil aqui no TRE e muito demorado no TSE. Entendo que isso
causa um dano ao Estado, mas a decisão judicial se cumpre. E eu, nesse momento, estou cumprindo a decisão judicial, né, pelos mandamentos constitucionais, de assumir o governo de forma interina e, ao mesmo tempo, nos prepararmos, enquanto grupo político, para deflagrarmos um processo eleitoral do qual nós vamos se habilitar. Então, eu espero que as pessoas compreendam. Quero disputar esse processo de forma tranquila, sem fazer uso e abuso da máquina pública, até porque isso é crime eleitoral, mas, ao mesmo tempo, quero falar com muita firmeza, com muita clareza, me apresentar à sociedade roraimense com a minha história, com a minha luta, com a minha origem, com a minha capacidade de diálogo, de entendimento. Vou buscar apoio das forças políticas do nosso Estado, seja elas partidárias, seja elas de mandatos, seja ela de movimentos sociais. Nossos segmentos religiosos é muito importante ser ouvido, serão ouvidos com toda certeza, e quero construir uma grande frente, né, para nos prepararmos para esse processo de disputa que vai se dar no dia 21 de junho, conforme está previsto a resolução promulgada e aprovada recentemente pelo TRE. E, claro, com respeito aos adversários, né, eu acho que o processo eleitoral passa, né, o povo escolhe, tem que acatar o resultado deliberado pelo povo. Mas eu acredito estou confiante no resultado positivo em todo o nosso grupo político, pela minha história, pelo meu comprometimento. Enquanto isso, vou conduzir o Estado nessa eternidade com toda paciência, com toda sabedoria, ouvindo as pessoas, pedindo a ajuda das pessoas, porque o Estado não é meu, estou aqui de passagem, eu só quero deixar a minha contribuição enquanto governador for, né? Então, quero pelo menos identificar e apontar algumas soluções imediatas para alguns problemas crônicos do Estado de Roraima que são identificados pela população, que é na área da saúde, na área da segurança, a própria educação, e também criar esse ambiente favorável ao setor produtivo. Eu sou desenvolvimentista. Eu gosto de ver a produção. Eu fico feliz quando eu vejo uma roça de soja, de milho, de batata, de feijão, quando eu vejo uma indústria vindo para cá e crescendo, vendendo. Isso sim, é através desse crescimento econômico que a gente consegue fazer justiça social. E, ao mesmo tempo, tenho consciência do papel do Estado em atender os mais vulneráveis, pessoas que de fato não tiveram oportunidade ou por um outro momento estão em muita dificuldade. Cabe ao Estado, dar assistência devida a essas pessoas, criar esse ambiente até para as pessoas quebrem essas amarras dessa dependência, às vezes do poder público, e possa ter sucesso na vida. Para isso é importante o papel da Codesaima no Estado de Roraima, muito importante o papel da Desenvolve nesse processo, muito importante também o SEBRAE, o Sistema S, como um fomentador, do empreendedorismo no Estado de Roraima. Então, esse ambiente eu quero construir, entendeu? Ver Roraima crescer, porque Roraima crescendo, nós temos mais recursos, nós temos mais saúde pública, nós temos mais segurança, nós temos mais educação. Essa é a minha intenção enquanto pré-candidato a governador, e trabalharei, com dedicação, com amor, com carinho, nesse prazo, enquanto governador for, para mostrar que é possível, que nós somos capazes. Então, essa é a minha disposição. Quero aqui agradecer a todos, o apoio, o carinho, a torcida, dizer que a política tem isso, a política tem desentendimento, tem falas duras para um lado, para outro, tem a moçada muito boa intencionada que estão diariamente trabalhando para construir alinhamento, entendimento, mas também tem a moçada que está ali no dia a dia criando confusão, criando fake, criando a discórdia, e essa moçada não vai prevalecer, entendeu? Então, não há da minha parte nenhum ranço, nenhuma mágoa, nem revanchismo. Eu quero, entendeu? Construir o Estado de Roraima para todos, um Estado de Roraima que seja, que faça o papel de dar oportunidade às famílias, que todos possam crescer. Então, eu sou muito grato a Roraima pelo que o Estado me propiciou, de ajuda, de crescimento, de família, de oportunidade, de amizade. Então, isso é um direito de todos. Eu vou trabalhar firmemente para isso. Daí, eu sou, desde já, pré-candidato à eleição suplementar do dia 21 de junho, com o aval do meu partido, dos aliados políticos, com
quase unânime da nossa bancada estadual. Eu acredito que a gente vai conseguir unanimidade nesse sentido. Estou dialogando fortemente com a bancada federal e os partidos, né? E fé em Deus, nós vamos ter resultado e vamos ter tempo suficiente para fazer, de fato, um planejamento mais aprofundado e apresentar soluções para o nosso problema do estado de Roraima. Então, obrigado primeiramente a Deus, obrigado à minha família, meus amigos, obrigado, professor Getúlio, pelos conselhos, pela orientação. Muito obrigado à mídia, à imprensa roraimense que tem me dado total apoio nesse momento, e espero corresponder à expectativa da nossa gente, do nosso povo, em especial daqueles que conhecem a minha história, sabe do meu comprometimento com o desenvolvimento e também com o nosso estado de Roraima. Bom, eu acho que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes perceberam, por exemplo, o objetivo da nossa pergunta. Quem quiser ter boa fé sabe que o governador Soldado Sampaio vai ter 3 tipos de conduta. Uma, no governo interino, ele não pode esquecer da sua interinidade, nem a necessidade de ganhar a eleição suplementar para o seu grupo político e para ele mesmo. Então, as nossas perguntas foram no sentido de medidas até o dia 21 de junho. A partir do dia 21 de junho, se o governador ganhar a eleição suplementar, ele vai ter que começar a pensar em propostas para a eleição ordinária do dia 4 de outubro, em primeiro turno. E aí, evidentemente, que a natureza das propostas será uma proposta para governo de 4 anos. Ele já disse aqui, por exemplo, que na questão dos concursos para a Polícia Militar, ele até antecipou, né? Ele pretende fazer um concurso escalonado, com vagas e nomeações anuais, para evitar que se faça concursos de afogadilho para atender necessidades imediatas. E foi assim que nós tratamos a questão aqui do governador Soldado Sampaio. Eu quero desejar que ele faça uma boa administração. Quem mora em Roraima quer que isso aconteça, né? Nós precisamos ter estabilidade política, mas uma estabilidade que seja conquistada pelo trabalho e não conquistada pelo espaço que cada um quer, né? É evidente que o benefício é para cada um, mas é o conjunto do benefício que interessa a Roraima. Muito obrigado, governador, pela sua presença aqui. Tem aqui a nossa torcida para que seu governo dê certo.